Seja bem-vindo a mais um episódio de Ser Todo de Deus. Nós que estamos fazendo esse percurso literário de Ser Todo de Deus, uma introdução à vida consagrada. Hoje nós vamos falar da obediência, a página é 87. Convido você, pega seu livro já, vai abrindo, folheando. Quero te falar onde você pode adquirir o livro. Você pode comprar o livro nas lojas Evangelizar, na internet pelo site loja.copiosaredenção.org.br ou adquirir o livro na Amazon, também a versão digital, ok? Todos os episódios estão no nosso canal do YouTube lá, TV Evangelizar. Se inscreva e ative o sininho. Página 87, Obediência. Vem comigo para essa aventura literária. Falar do voto da obediência muitas vezes causa certo desconforto, principalmente se ao fazê-lo é o superior na comunidade. Quando falamos de obediência, geralmente vem à nossa mente a ideia de regras, mandamentos, ordens, essas coisas, ou como diz o livro, etc. Por isso é extrema a necessidade de introduzir o discurso em chave cristológica. É só do Filho, o obediente do Pai, que podemos partir para dar um sentido à nossa obediência. Isto porque nós não obedecemos como faz o operário ao seu patrão, ou como concebem a obediência movimentos comunistas. Para nós, a obediência é tomar a forma do servo de Deus. Vou repetir, é tomar a forma do servo de Deus. Uma obediência que reflete-se em amor na vida de fraternidade, como expressou Pedro em sua carta. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingindo de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. 1 Pedro 1, 22. No nosso carisma, nós da Copiosa Redenção, no final do capítulo 2, o meu fundador, o fundador da Copiosa Redenção, o Padre Wilton, faz este apelo de obedecer olhando para a obediência do Filho. Veja o que ele diz. Fidelidade à vontade do Pai, que se expressa pela fidelidade às constituições no espírito de vida da Copiosa Redenção. Fidelidade na obediência, aspecto vital de ser percebido na espiritualidade da Copiosa Redenção. Nesta conversão, há a mesma fidelidade de Jesus Cristo, sua obediência ao Pai. Encontramos força especial diante de Jesus Cristo. Devemos pedir esta graça de sermos com Ele, dóceis à vontade do Pai. O pecado do orgulho será uma força sempre presente neste confronto. O meu querer, o querer de Deus. A minha glória, a glória de Deus. Devemos simplesmente olhar para Jesus e ouvir o seu apelo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Conversão é, pois, entrar na escola de Jesus, sair da esfera de nosso egoísmo e converter-se, voltar o olhar para o Santíssimo Redentor. Bonito o que ele diz. Pode começar a ser redundante esta ênfase no Filho, mas aprende-se na escola de Jesus Cristo o ser consagrado. Algumas pessoas perguntaram a Jesus sobre o que fazer para realizar a obra de Deus, ou seja, o que deveriam realizar para ser servos de Deus. E a resposta de Jesus foi clara, você vai lembrar, João 6, 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. A palavra da Igreja, no decreto sobre a vida consagrada do Vaticano II, nos oferece uma madura visão sobre o que é a obediência. Veja aí, Perfecta Caritatis 14. Pela profissão da obediência, os religiosos oferecem a plena oblação da própria vontade como sacrifício de si mesmos a Deus. E por ele se unem mais constantemente
e seguramente a vontade divina salvífica. Por isso, o exemplo de Jesus Cristo, que veio para fazer a vontade do Pai e, tomando a forma de servo, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Os religiosos, sob a moção do Espírito Santo, sujeitam-se na fé aos superiores, vigários de Deus, e por eles são levados a servir todos os seus irmãos em Cristo. Da mesma maneira que o próprio Cristo, por causa da sua sujeição ao Pai, serviu aos irmãos e deu a sua vida para a redenção de muitos. Assim, unem-se mais estreitamente ao serviço da Igreja e procuram chegar à medida da idade plena de Cristo. Esta renovada leitura da obediência, que superou algumas incompreensões jurídicas e serviçais, encontrou maior aprofundamento em João Paulo II, quando ele escreveu assim: a obediência praticada à imitação de Cristo, cujo alimento era fazer a vontade do Pai, manifesta a graça libertadora de uma dependência filial e não servil, rica de sentido de responsabilidade e animada pela confiança recíproca, que é reflexo na história da amorosa correspondência das três pessoas divinas. E ele continua dizendo: assim, a vida consagrada é chamada a aprofundar continuamente o dom dos conselhos evangélicos, com um amor cada vez mais sincero e forte na sua dimensão trinitária. Amar a Cristo, que chama a sua santidade, ao Espírito Santo, que predispõe o Espírito para acolher as suas inspirações, ao Pai, origem primeira e fim supremo da vida consagrada. Esta se torna, assim, confissão e sinal da Trindade, cujo mistério é indicado à Igreja como modelo e fonte de toda a forma da vida consagrada cristã. Um aprofundamento necessário. Até aqui, já citamos a Sagrada Escritura, o fundador da copiosa redenção, o magistério para ter uma justa visão da obediência religiosa, mas sinto que é necessário agora fazer um vínculo da teologia da obediência com a realidade do homem de hoje. Para isso, devemos visitar alguns temas que inevitavelmente se cruzam com a obediência. A primeira delas é a liberdade. Ela é, na vida consagrada, entendida a partir da revelação, a partir do mistério trinitário. Karl Rahner ajuda-nos muito a esclarecer o seu significado quando afirma que não se entende liberdade simplesmente como responsabilidade psíquica de operar a bel prazer uma determinada escolha, mas como possibilidade de realizar-se escolhendo o que tem um significado de realização autêntica da vida e que, no caso do chamado, deriva dos valores transcendentes do seguimento de Cristo. O homem de hoje é marcado pelas mudanças de seu tempo, principalmente na sua dimensão transitória. Sim, a humanidade de hoje é marcada pelas coisas passageiras, rápidas, de fácil aquisição. As palavras, as marcas mais profundas da nossa sociedade são o individualismo exagerado e o subjetivismo moral. O padre Lourenço Kirs, um padre redentorista, quando ainda estava se tornando claro o entendimento da noção de pós-modernidade como dimensão do homem de hoje, disse que agora existe um individualismo tão exagerado, tão psicologicamente doentio, em que um consagrado simplesmente não aceita qualquer questionamento que interfere o seu eu. Para alguns, seu eu é a única fonte de discernimento. Infelizmente. Tudo é visto a partir do eu e tudo é construído para construir uma autorrealização. O conceito de nós, não de eu, de nós,
ou o bem comum da comunidade simplesmente não existe mais como elemento importante no discernimento deste tipo de pessoa. A comunidade, a missão, as necessidades da província não são respeitadas, se não satisfazem, em primeiro lugar, minha autorrealização. Isso é muito triste. Vou citar ainda mais uma vez ele. Quanto ao subjetivismo moral, teoria segundo a qual não podemos dizer objetivamente de uma coisa se é boa ou má, pode se tornar a erva daninha da desobediência. Se toda moralidade é determinada segundo o julgamento pessoal de cada membro da comunidade religiosa, cessa a verdade do Evangelho e começa aquela egocêntrica. É possível viver o Evangelho nessas circunstâncias? É isso que pergunta o Padre Lourenço. O que se pode fazer? Por isso, a vontade é a primeira que deve tomar a forma do servo de Deus, Jesus Cristo. Depois da liberdade, vem a autoridade. O serviço da autoridade é provavelmente o mais difícil na vida religiosa. As autoridades receberam nestes anos a influência de mudanças culturais, quer positiva, quer negativamente. E também de novas contribuições no âmbito eclesial e dentro da própria vida religiosa. Podemos pensar, por exemplo, na insistência sobre o respeito pela dignidade da pessoa, mas também na concepção, às vezes, exacerbada da autonomia do indivíduo e, para os religiosos, da vida fraterna em comunidade. A autoridade tem uma missão imprescindível, aquela de conduzir o religioso num caminho de santidade e de realização da vocação a que este é chamado. Evidentemente, viver em comunidade exige, a priori, também uma organização. Por isso, as normas, horários, tarefas são inevitáveis, mas tanto para quem exerce este ministério, quanto para o resto da comunidade, é fundamental a clareza de que todo dom é para o outro, para a edificação de todos e nunca para si mesmos. Por isso é preciso ter diante dos olhos a teologia paulina, que apresenta a autoridade como dom instituído por Deus. De fato, escrevendo aos Romanos, São Paulo diz, acompanhe, todos se submeteram às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Um outro ponto muito importante, o último, o cansaço no caminho. Padre Alberione, fundador da família paulina, diz que é fácil dizer um grande e generoso sim nos anos da primeira juventude, quando ainda as provações não apareceram, quando a vida foi acompanhada de um conjunto de coisas favoráveis e as pequenas dificuldades encontradas foram superadas com facilidade. Mas, num dado momento, percebemos que somos insuficientes. Acreditávamos poder realizar, converter e nos deparamos com nossa incapacidade. E eis então que sobrevém um ar de cansaço, batimento, fraqueza. Nesse momento da vida religiosa, então, Alberione dizia às suas religiosas que este era o período da purificação. Quando Deus te purifica até os 99%, mas que aquele 1% é a parte de nós que realizará coisas maravilhosas. E eu acredito no Padre Alberione. A chave para perseverar nessas horas é a fidelidade e o repouso no cansaço. Deve ser procurado no demorar-se com o Senhor e no confiar na comunidade.
Se estivermos cansados, talvez seja necessário reacender a luz do amor pelo Deus que nos conquistou um dia e a quem consagramos também a nossa vontade. Para isso, é preciso ouvir. Na vida espiritual, a vivência do voto da obediência não pode prescindir da escuta. Na presença do Senhor, tudo silencia, para que a alma dê atenção ao que Ele tem para ela. A obediência, ob audire, ouvir com atenção, ob audire, é importante. Para o hebreu, ouvir e obedecer tinham o mesmo significado. Por isso, Maria, quando ouviu a saudação do anjo, acolheu prontamente. Acolheu porque ouviu atentamente. Dietrich Bonhoeffer, um professor de teologia luterano que viveu os horrores da guerra por obediência à verdade de Deus, não deixou-se vencer pela tentação de juntar-se aos nazistas que os queriam reprimir ou recrutar e terminou os seus dias perseguido, preso e depois enforcado num campo de concentração. Numa obra chamada Discipulado, afirmou que o cristão deve confiar na palavra de Jesus Cristo e considerá-la terreno mais sólido que todas as certezas do mundo. As forças que pretendiam interpor-se entre a palavra de Jesus e a obediência eram tão fortes, então, como são hoje. E acrescenta, mas o chamado de Jesus venceu todas as barreiras e impôs obediência. Para terminar, também nós devemos procurar continuamente dar aos ouvidos da alma e do corpo esta roupagem amorosa da escuta. E quando for difícil, carregar a cruz da obediência e buscar num discernimento sincero a vontade de Deus, ouçamos a sua voz, vinde e vede. Assim nossos dias na casa do Senhor serão um louvor agradável a Ele. Fique com Deus e nos vemos no próximo episódio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.